Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Provavelmente você já ouviu a máxima de que atualmente nós conhecemos mais sobre o espaço do que sobre o nosso próprio planeta, né? Só para você ter uma noção, hoje em dia os mapas da Lua e de Marte são melhores e mais precisos do que aqueles que conseguimos traçar sobre o leito do nosso próprio oceano, disse o Dr. Gene Feldman, oceanógrafo emérito da NASA que passou mais de 30 anos na agência espacial. Isso porque a exploração remota com rovers e satélites é muito mais segura e precisa do que os atuais métodos usados na exploração marítima. Os principais desafios enfrentados pelos pesquisadores são as baixas temperaturas, a falta de luz, a própria falta de conhecimento que nos impede de saber o que iremos enfrentar, mas, sobretudo, a alta pressão, que é o que gera os principais riscos e impediu que conhecêssemos melhor a nossa casa por tanto tempo. É estranho pensar que 72% do nosso planeta é coberto por água e que 97% dela é salgada e está nos mares. Até 2022, apenas 20% do leito oceânico havia sido mapeado com uma precisão aceitável para uma espécie que se diz tão inteligente e exploradora como a nossa. Ou seja, muito mais ainda está por vir e essas descobertas podem ser surpreendentes e reveladoras. Vamos conhecer então algumas dessas conquistas que puderam revelar o que está escondido sob os nossos oceanos. A maior parte do que conhecemos nos oceanos está na zona epipelágica, que se estende até mais ou menos 200 metros de profundidade. Para efeito de comparação, a prática de mergulho recreativo, considerando o acompanhamento de profissionais e o uso de todos os equipamentos e instrumentos de segurança, vai até os 40 metros. Essa é a recomendação das autoridades e dos especialistas. Até os 100 metros, a luz consegue chegar sem tantos problemas, mas a partir disso ela se torna cada vez mais escassa. Entre os 200 e os 1.000 metros está a zona mesopelágica. O recorde mundial de mergulho encontra-se nessa faixa, em cerca de 300 metros, o que é algo impressionante, considerando que essa é a altura estimada da Torre Eiffel. Os submarinos militares também operam nessa região, ficando por volta dos 400 metros de profundidade, podendo variar dependendo da operação ou estratégia que esteja em curso. Abaixo dos 1.000 metros está a faixa denominada de batipelágica, que vem do grego batis, que significa profundo. A partir desse ponto, a escuridão passa a dominar, pois nenhum raio de luz é capaz de chegar até aqui. A sua extensão é superior ao prédio mais alto que a humanidade já conseguiu construir, que atualmente é o Burj Khalifa, com 828 metros. Esta é uma área bastante popular, pois, por definição, é o que conhecemos como o Oceano Profundo. Ela é o lar de criaturas bizarras e também famosas como o peixe-bolha, que é considerado o animal mais feio do mundo, e a lula colossal, que pode ultrapassar os 15 metros de comprimento. Este animal, inclusive, já tirou o sono de muitos navegantes que ouviram as lendas criadas sobre ele ou assistiram às obras ficcionais que narram seus supostos poderes mitológicos. Além da completa escuridão, essa região tem uma temperatura média de 4 graus Celsius, muito abaixo do que a maioria de nós está acostumada, e produz uma pressão superior aos 5.000 psi, o equivalente a um carro utilitário robusto pressionando cada polegada do seu corpo. Pensa aí. É por isso que é tão difícil chegar ou passar desse ponto. A cada 10 metros mergulhados, a força sobre os corpos aumenta cerca de 1 atmosfera. Em outras palavras, cada vez que nós descemos 10 metros no oceano, a coluna de água acima de nós faz uma pressão equivalente a toda a força exercida pela atmosfera ao nível do mar. E isso vai se acumulando cada vez mais conforme avançamos para o fundo. Por isso é tão complicado mitigar essa força. Não há nada na superfície que se compare a isso. Entre 3.500 e 6.500 metros está a zona abissal, a região onde quase não se encontram correntes marítimas e tudo é uniformemente escuro e frio. Esse local também abriga criaturas muito estranhas, sendo o Melanocetus johnsonii um dos seus maiores exemplares. Os animais que vivem aqui têm boa parte de sua dieta baseada em detritos que caem das faixas mais superficiais, mas existem aqueles que evoluíram para serem predadores e usam estratégias como a bioluminescência e uma visão adaptada para capturar as suas presas.
Se continuarmos nossa descida, chegamos à última zona registrada até então, denominada de Adopelágica, em homenagem ao deus grego do mundo inferior e das profundezas, Hades. Essa faixa vai até os 11.000 metros, 11 quilômetros para baixo. Já imaginou um negócio desse? Que é o ponto mais profundo que nós conhecemos, a famigerada Fossa das Marianas. Ele está localizado no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. A título de comparação, o Monte Everest, o maior pico da Terra, tem menos de 9.000 metros, ou seja, o nosso planeta é mais profundo do que alto. Nessa região, os animais são muito pequenos por conta da falta de fontes de alimentação, ou então muito grandes, devido ao gigantismo proporcionado pela alta longevidade e processos metabólicos lentos, mas de uma ou outra forma são bastante escassos. Poucas expedições humanas se aventuraram no local. A primeira ocorreu em 1960 com o mergulho histórico do batiscafo Trieste, uma espécie de submersível de mergulho livre com a tripulação de 2 ocupantes. Durante o mergulho, os passageiros Jacques Piccard e Don Walsh disseram que ficaram surpresos ao ver criaturas vivas onde os cientistas imaginavam ser impossível qualquer coisa sobreviver. Depois, James Cameron, o famoso diretor do filme Titanic, foi o próximo explorador de águas profundas a chegar ao local. Cameron pilotou um submersível até cerca de 10.908 metros abaixo d'água, estabelecendo um recorde mundial em 2012. Mas o que foi que essas pessoas que desceram ao local encontraram? Que tipo de animal vive na Fossa das Marianas? Podemos citar o exemplo do polvo Dumbo. Sim, ele poderia ser apenas mais um personagem inventado por Walt Disney, mas estou falando de um animal real que já foi visto na Fossa das Marianas. O seu nome, é claro, vem das orelhas, que se parecem com as do elefante Dumbo, o personagem animado. Outro representante das profundezas que merece ser mencionado é o Barrel-Wave Fish. Na tradução para o português, seu nome significa peixe olhos de barril, justamente por conta do formato dos seus olhos. Mas ele também é conhecido como peixe de cabeça transparente, claro, por motivos óbvios. Como o fundo do mar é muito escuro, enxergar qualquer vestígio de luz é algo extremamente útil. Por isso, esse animal evoluiu para ter olhos extremamente sensíveis que geralmente ficam apontados para cima, permitindo que o peixe veja as silhuetas de sua presa. Quanto à sua cabeça transparente, que parece estar iluminada, os cientistas acreditam que esse recurso pode permitir que os peixes coletem um pouco mais de luz, o que daria a esse estranho animal certa vantagem sobre os seus concorrentes. Também podemos citar o peixe-caracol das Marianas, um animal pequeno de coloração rosada, sem escamas, é tão transparente que é possível ver o seu fígado. Embora pequeno e de aparência frágil, essa é uma das espécies que mais são encontradas nas profundezas do oceano, o que é impressionante devido às condições hostis nessas regiões. O peixe-caracol foi visto pela primeira vez alguns anos antes de ganhar a sua descrição científica em 2014. Na época, uma exploração foi organizada para que os pesquisadores entendessem como alguns organismos conseguem sobreviver em ambientes de muita pressão. E o megalodon, a espécie de tubarão que viveu 2,6 milhões de anos e que foi misteriosamente extinta. Bom, estudiosos dizem que, se eles ainda estivessem vivos, os mares poderiam não ter a quantidade de espécies que têm, já que seriam presas fáceis para o super tubarão de 18 metros, ou teriam que abrigar ainda criaturas com as mesmas características físicas de milhares de anos atrás, isso é, grandes o suficientes para poder competir espaço com um predador tão poderoso. Nem mesmo o tubarão branco poderia com o megalodon, que tem 3 vezes o seu tamanho. Seriam alimentos fáceis para o superpredador, assim como as focas são para os tubarões brancos. As orcas também não estariam a salvo, pois, mesmo com toda a sua inteligência, poderiam caber facilmente na bocarra de um predador de 48 toneladas. Hein? Mas e se estivéssemos enganados e essas criaturas ainda existirem, hein? Afinal, ainda existe muito para se explorar no fundo dos mares. Outra espécie emblemática foi catalogada em 2020, um novo tipo de anfípode, parecido com um camarão, que foi encontrado na Fossa das Marianas. O pequeno animal, de aproximadamente 5 centímetros, foi batizado de Eurítenes plásticos. Motivo? Os pesquisadores encontraram grandes quantidades de plástico em seus organismos, fruto, é claro,
da poluição. A descoberta foi possível graças aos esforços de outro explorador, Vitor Vescovo, um investidor do Texas que desceu 10.927 metros e bateu o novo recorde mundial em 2019. O investidor disse que viu cenas deploráveis na Fossa das Marianas. Mesmo sendo um local remoto e praticamente inabitado, Vescoso disse que se deparou com muito lixo, algo que causou espanto em toda a comunidade científica. Não sei porquê, né? Isso é algo notório. Com uma embarcação construída pelo explorador, era mais moderna e resistente para aguentar a alta pressão, Vescoso conseguiu passar 4 horas explorando a Fossa das Marianas. Imagine a sua surpresa ao constatar que no local, que deveria ser intocado pelo ser humano, havia vestígios de embalagens, sacolas e outros resíduos plásticos que fazem parte das quase 8 toneladas de lixo que vão parar nos oceanos todos os anos, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Lembrando que tudo isso aconteceu a quase 11 mil metros de profundidade. Os pesquisadores ainda aproveitaram a ocasião para recolher espécimes com o objetivo de descobrir se havia microplásticos em seus organismos, assim como aconteceu com o Eurítenes plásticos. Que isso possa servir como mais um lembrete para começarmos a cuidar melhor do nosso planeta. Deixe nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.